Bom, vamos dar sequência então. Se vocês viram o vídeo número 2, a gente parou com um padrão interessante de distribuição, uma distribuição mais local dos contaminantes, mas um padrão muito típico de estuários, onde nós temos maiores concentrações de contaminantes nos sedimentos, um acúmulo de contaminantes no sedimento, nas regiões internas do estuário, próximos às fontes, naturalmente. Por exemplo, se lembrarem, na Baía de Santos tinha uma manchinha com concentrações relativamente mais altas, né, de contaminantes. Essa manchinha representava a introdução de efluentes sanitários a partir do emissário submarino de esgoto doméstico, mas muito mais contaminantes nas partes internas do estuário de Santos. E a gente agora vai revelar por que isso acontece. É muito típico, muito comum de acontecer em estuários, né? Então, para entender isso, eu quero convidá-los a uma jornada épica de o que acontece com os contaminantes no ambiente aquático, desde a sua introdução, para onde ele vai, né? A gente já começou essa jornada entendendo as fontes, a tipologia das fontes, vimos como eles se distribuem. Agora vamos olhar uma lupa exatamente quais são os fenômenos aos quais estão sujeitas essas substâncias, e que isso tem muita relação com a toxicidade dessas substâncias. Então, a gente que está querendo avaliar qualidade ambiental, ou entender como se avalia qualidade ambiental, para construir um projeto de avaliação de qualidade ambiental, de avaliação de risco ecológico, de monitoramento de qualidade ambiental, que é o que vocês deverão fazer, é importante entender esses fenômenos para que haja, né, construção de um projeto consciente, né, do que acontece com essas moléculas no ambiente aquático, e isso reflete, por exemplo, na escolha das ferramentas de avaliação de qualidade ambiental que vocês vão selecionar no projeto de vocês. Então, bom, o que acontece com contaminantes no ambiente aquático, né? Nós vamos falar basicamente de um conceito da química ambiental chamado de especiação. A gente tem que entender que as substâncias químicas elas têm diferentes formas nos ambientes aquáticos, certo? Elas mudam elas mudam a forma como elas são encontradas a partir das relações que elas fazem, que essas substâncias químicas fazem com outros elementos dos sistemas aquáticos, certo? E isso é muito importante porque isso tem um potencial muito grande de afetar a toxicidade. Dependendo da forma química de uma determinada substância, ela é mais ou menos tóxica. Então, um metal, por exemplo, o metal, se ele está na sua forma iônica, dissolvido na água, ele é conhecidamente muito mais tóxico do que se este metal estiver associado a uma outra substância, certo? Material particulado, uma substância orgânica dissolvida, isso tende a diminuir a toxicidade do metal. O metal dissolvido na água ele é extremamente reativo, ele entra nas células e causa muitos efeitos deletérios, e essa toxicidade é muito maior quando o metal está numa determinada forma, é a forma iônica livre dele, né? Então isso afeta a toxicidade, a gente tem que entender, porque vai afetar a estrutura e função dos sistemas aquáticos, certo? A gente vai contar
essa história, essa jornada, vamos acompanhar essa jornada, entendendo a especiação química de duas grandes classes de contaminantes que se comportam de forma muito diferente nos sistemas aquáticos. Uma dessas classes são os metais e outra classe são os contaminantes orgânicos apolares, os poluentes orgânicos persistentes, os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que são substâncias derivadas da queima incompleta de matéria orgânica, de petróleo, por exemplo, de combustíveis. Então, nós vamos entender a especiação química, né, de metais e de orgânicos apolares. Quando eu falo metais, se vocês forem na tabela periódica, ver lá quem são os metais, tem muito mais metais do que apenas estes aqui que eu separei. Esses aqui são os metais de interesse ecotoxicológico, são os metais catiônicos, excluindo o mercúrio também. São metais catiônicos divalentes, são tóxicos na sua forma catiônica divalente, que significa ser um metal catiônico divalente. O metal catiônico divalente ele está na sua forma de íon, né? Ou seja, ele tem carga, e por ser catiônica uma carga positiva, e por ser divalente são duas cargas positivas, isso torna extremamente reativo a moléculas, seja numa célula, né, seja no ambiente. Tá? O mercúrio, a sua forma catiônica, sim, ela é tóxica, mas o mercúrio ele é um pouco diferente dos demais metais. Sua forma mais tóxica não é a catiônica divalente. A forma mais tóxica é na forma de metilmercúrio, que é um pouco diferente. Conversaremos mais adiante. Bom, vamos lá, vamos entender. Especiação química na água inicialmente. Tá? A gente vai ver que há um comportamento de metais que típico do que acontece em água, há elementos diferentes que acontecem no sedimento e há um terceiro compartimento que é a biota, que nós vamos conversar também. Certo? A especiação química na água. Bom, senhoras e senhores, eis aqui a molécula de água. Certo? A molécula de água, ela, como todos sabemos, ela é composta de um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, certo? Isso dá uma composição a ela em que as cargas, né? Ela é uma molécula polar, onde há um polo com cargas negativas e um outro polo com cargas positivas, certo? O polo dos hidrogênios aqui tem um delta positivo, e o polo do oxigênio aqui tem um delta negativo que faz com que ela seja uma molécula polar. E isso é o que forma, enfim, a água que a gente vê, certo? Essa relação entre o polo negativo com o polo positivo é o que constrói essas pontes de hidrogênio aqui e formam a água em si, certo? Muito bem. Então a água, mais ou menos, tem essa cara aqui, várias moléculas de água ligadas por ponte de hidrogênio, certo? E este aqui é uma representação de um íon metálico livre, um cátion divalente. Veja, Me de metal, cátion, do sinalzinho positivo, por isso ele é um cátion, e divalente, por isso 2 sinaizinhos positivos. Certo? Então, se vocês lembrarem de uma importante máxima da química, é o semelhante dissolve o semelhante, certo? Então, se a água ela é uma substância polar, um solvente polar, ela vai ter afinidade
e, portanto, dissolver substâncias polares também, ou seja, substâncias que têm cargas elétricas, certo? Então, os metais, eles têm carga, né? Eles, na sua forma iônica, eles têm uma carga, né, positiva. Então, eles, na sua forma iônica, eles se dissolvem na água, tá? Ok, como que fica, né? Os polos negativos da molécula de água, né, se ligam ou se relacionam, se atraem, né, a essa substância, essa carga positiva dos metais, certo? E por isso, esse é o fenômeno de dissolução do íon metálico na água, né? Na verdade, quando a gente fala que o íon metálico está livre na água, na verdade ele não está exatamente livre, ele está ligado às moléculas de água, está dissolvido na água, está solvatado na água, né? Quando ele está circundado pelas moléculas do soluto, uma substância com essa característica é uma substância solvatada, né? Isso, portanto, muito importante da gente entender é que uma substância, um elemento que possui carga elétrica, possui polaridade, possui carga, ele é hidrofílico, ou seja, ele se dissolve na água, ou a água o dissolve, tá? Então, os metais são comuns de serem encontrados na água, porque eles têm afinidade com a água. Eles se dissolvem na água, eles se ligam, né, à molécula de água, né, que também é uma molécula com carga, né? Então, o íon metálico livre, na verdade, ele fica circundado de moléculazinhas de água aqui e dessa forma ele está dissolvido na água. Mas por simplicidade, a gente vai mostrar o íon metálico livre sem esse monte de água em volta dele, para ficar mais simples aqui, né, os nossos esquemas gráficos. A gente vai mostrar o íon livre só como essa representaçãozinha aqui mais simples dele, tá? Mas o mais importante desse slide, para a gente entender o comportamento das substâncias químicas na água, é entender as suas cargas elétricas, tá? Uma substância que não possui cargas ou que a somatória de cargas final é nula, é uma substância neutra, uma substância apolar, ela não vai ter afinidade com água. Ela não vai se dissolver na água, certo? Já uma substância que tem cargas, sim, tem afinidade com as moléculas de água, porque as moléculas de água também têm carga e, portanto, ela se torna hidrofílica. Uma substância apolar, uma substância sem cargas, com a resultante de cargas neutras, é uma substância hidrofóbica. De hidro, água, phobos, rejeição, medo, enfim. Então, hidrofobicidade significa que não tem afinidade à água. Hidrofilicidade, na etimologia da palavra, hidroágua, filia de amizade, aproximação. Então, hidrofílico significa que tem afinidade com a água, portanto se dissolve na água. Muito bem. Como eu já adiantei para vocês, no caso dos metais, há amplas evidências de que os metais, na sua forma iônica livre, na sua forma dissolvida na água, eles são a forma mais tóxica dos metais catiônicos divalentes. Então, o cobre, o zinco, o chumbo, o níquel, todos eles, na sua forma dissolvida na água, são muito mais tóxicos do que em alguma forma, alguma espécie alternativa que eles podem ser encontrados. E eles podem ser encontrados
De que forma nos ambientes aquáticos? Bom, de novo, a gente tem que falar de química e entender as cargas, né? São relações muito simples, né? Muito intuitivas, porque nada mais é do que entender que os polos opostos se atraem, né? Então, o metal que está dissolvido, solvatado na água, que a gente simplificou aqui para mostrar ele como um íon metálico livre na água, ele vai se associar principalmente, ele pode se associar principalmente no ambiente aquático, não necessariamente vai ser encontrado na sua forma livre, ele pode se associar com, se ele é um cátion, ele pode se associar com ânions. Ânions são aqueles íons com cargas negativas, certo? Então, positivo com negativo se juntam e têm afinidade. Portanto, né, aqui um exemplo mostrando os metais ligados a hidroxilas, né, hidroxilas, OH-, então, metal com carguinha positiva, hidroxila com carguinha negativa. No ambiente aquático, na água, eles se juntam e isso... O que acontece, portanto? Quando o metal positivo com hidroxila negativa se junta, a resultante de cargas é nula, é zero, certo? Então, esse conjuntinho aqui de metal, o hidróxido metálico, ele não tem carga, então ele não tem, não se solubiliza na água, porque só coisas que têm carga se solubilizam na água, porque a água é um solvente polar. Então isso tende a precipitar o procedimento. De fato, falando especificamente da hidroxila, o uso de hidróxidos é uma forma de remediar efluentes industriais ricos em metais. A indústria está com um problema, gera um efluente rico em metal, o que eles usam? Usam hidróxido de alguma coisa, enche de hidroxila aquele efluente, os metais vão se associar à hidroxila, vão perder carga e vão se depositar, vão perder solubilidade, portanto, vão se depositar no fundo, e aí a indústria consegue tirar aquele metal de solução da água e com isso consegue remediar o efluente líquido que ela possui. Então, mas só hidroxila? Não, hidroxila, fluoreto, cloreto, sulfato, carbonato, bicarbonato, ortofosfato, todos esses ânions que estão também dissolvidos na água, só podem ser encontrados dissolvidos na água, né, porque eles também têm cargas, né, e aí conseguem se dissolver na água, uma vez que encontram um íon metálico com carga negativa, com carga positiva, se anulam e isso precipita, né? A hidroxila, águas ricas em hidroxila são aquelas águas que têm o pH alcalino, certo? Então, num ambiente aquático, ambiente marinho a gente encontra muito, né? Substâncias como hidroxilas, carbonato, bicarbonato, né? Cloreto, tem muitos desses ânions dissolvidos, e isso contribui para tirar o metal de solução e, portanto, até diminuir a toxicidade desses metais, né? Muito bem, isso pode acontecer, os metais podem se associar a ânions dissolvidos, mas não apenas a ânions dissolvidos. Os metais, com suas carguinhas positivas, os metais catiônicos divalentes, eles também podem se associar a, por exemplo, a matéria orgânica dissolvida. Se vocês repararem bem aqui nessa figurinha, um exemplo de uma molécula de ácido úmico, ela tem várias rabichos de cargas negativas aqui, certo?
Então, as cargas negativas dessa molécula de ácido ômico, que a tornam solúvel em água, inclusive, certo? Mas uma vez que encontram um cátion ali passeando pela água, solvatado na água, essa molécula negativa atrai a substância positiva e, novamente, esse metal ele é absorvido, certo, a essa molécula e perde toxicidade. Uma vez que ele perde carga, as cargas se anulam, acaba diminuindo o potencial tóxico dos metais. Isso tem inúmeros trabalhos que mostram a diminuição da toxicidade de metais quando você tem um aumento da matéria orgânica dissolvida na água. Essa mesma concentração de metais em dois sistemas testes, você pode colocar as mesmas concentrações de metais, certo? Se um tem matéria orgânica dissolvida, a toxicidade vai ser menor deste metal, né? Por causa desse fenômeno, né? O metal é sequestrado pela molécula de matéria orgânica, perde carga, perde reatividade, perde toxicidade. Tá? O que é ácido ômico, né? Vocês já podem ter visto, eventualmente, um ambiente aquático rico em ácidos úmicos, né? Aquela água preta, né? O Rio Negro da Amazônia. O Rio Negro é negro por causa da grande concentração de ácidos úmicos, é produto de degradação de moléculas de vegetais superiores, moléculas complexas, né? São ainda matéria orgânica que não teve tempo de ser degradada, por ser uma matéria orgânica mais difícil de degradação. Então elas vão se acumulando nos ambientes aquáticos, principalmente rios e igarapés de florestas, onde tem muito material vegetal entrando, deixa aquela cor escura, negra, cor de chá da água. São águas ricas em ácidos úmicos. Bom, não apenas em ânions dissolvidos, não apenas em ácido ômico, há outros elementos no sistema aquático, na coluna d'água, que também tem cargas negativas que podem sequestrar esses metais que têm cargas positivas, né? Então, substâncias em suspensão, partículas em suspensão, sejam partículas orgânicas, sejam partículas minerais, elas têm a tendência de acumular cargas negativas. Se elas estão em suspensão em solução aquosa, elas têm a tendência de acumular cargas negativas na sua superfície, como mostra esse esqueminha aqui. Se elas acumulam cargas negativas na superfície, aquilo vira uma armadilha para metais que têm cargas positivas, certo? Então, em ambientes de muito material particulado, ambientes aquáticos com muito material particulado em suspensão, também os metais não vão conseguir ficar na sua forma livre, eles vão ser sequestrados por essas partículas em suspensão, certo? Olha como é que fica, né? Aqui está a partícula cheia de cargas elétricas negativas na sua superfície, isso vai atrair o metal vai ficar sequestrado, e o termo técnico é justamente esse, sequestrado por essas partículas. Tá? Muito bem, até agora a gente viu formas com que os metais que em determinado momento estavam na sua forma livre, portanto na sua forma mais tóxica na coluna d'água, tóxica para os organismos aquáticos, e a gente viu interações, especiação desses metais que o tornam menos tóxicos, eles são sequestrados e ficam menos tóxicos, né? Agora a gente vai ver um fenômeno que é o inverso. Também é uma forma de interação dos metais com outros elementos na coluna d'água. Vejam vocês, quando a gente tem um excesso de íons de hidrogênio na água,
A gente já viu que quando a gente tem excesso de hidroxila, significa um pH, né, mais alcalino. Se a gente não tem um excesso de hidroxila, pelo contrário, a gente tem um excesso de hidrogênio, a gente tem uma água com pH mais ácido, certo? Esses íons hidrogênio vão interagir com os metais de uma forma muito interessante. A partir do momento que a gente acidifica, né, um sistema aquático, significa um sistema aquático que tem metais também, esses metais têm a tendência de serem liberados para a coluna d'água. Por quê? Porque os íons hidrogênios, vocês vão notar, eles são íons positivos, certo? Eles têm carguinha positiva. Então, eles vão competir com os metais por aqueles sítios negativos e outros elementos do sistema aquático, por exemplo, partículas de suspensão, e vão se ligar, né, nessas cargas negativas, e aí, se o íon hidrogênio está ligado, o metal se desliga, tá? E vai para a coluna d'água, se dissolve na coluna d'água. Então veja que interessante quando acontece o fenômeno de acidificação em determinado ambiente aquático, a tendência é que os metais fiquem mais livres e, portanto, mais dissolvidos em água e, portanto, mais tóxicos. Por quê? Porque aquela partícula, né, de matéria orgânica que outrora estava coberta, sequestrando metais, agora, por causa do excesso de prótons, por causa do excesso desses íons positivos de prótons na água, de íons hidrogênio, acaba que esses sítios de ligação eles têm um limite, eles se saturam, certo? Então, você tem elementos positivos na água que competem com os metais, né, são liberados, né, eles outrora sequestrados ficam dissolvidos na água, sequestrados eles eram menos tóxicos, agora dissolvidos na água se tornam, estão na sua forma mais tóxica. Então isso é um fenômeno importante da gente entender, principalmente porque muitas atividades humanas contribuem para acidificar os sistemas aquáticos e há um processo em curso planetário de acidificação oceânica, né? Então, é muito importante que nós estudemos o que vai acontecer, né, num cenário de acidificação oceânica, como essa acidificação vai interagir com os contaminantes, principalmente com metais, que a gente sabe que em ambientes ácidos, por esse fenômeno de competição por sítios de ligação que acontece, nos ambientes ácidos os metais ficam mais solúveis em água e, portanto, mais tóxicos. Então, esse é um fenômeno importante que a gente tem que estudar o que vai acontecer com sistemas aquáticos, não apenas pelos efeitos da acidificação oceânica em si, acidificação marinha em si, mas a interação da acidificação com contaminantes, especialmente metais. A gente sabe que os metais ficam mais tóxicos exatamente por esse fenômeno. Muito bem, outras coisas acontecem com metais nessa jornada pelos ambientes aquáticos, né? Se a gente pensar no ambiente estuarino, onde, né, esses contaminantes eles vêm pela água doce, certo? Dissolvidos na água doce, encontram, né, no ambiente estuarino uma água misturada de água doce marinha, então temos um gradiente de incremento de salinidade, né? Desde a água doce, aqui salinidade 0, até a água do mar, aqui salinidade 30, né? Nós temos um aumento gradual da salinidade, isso, né? Agora aqui eu quero representar um ambiente estuarino, para a gente começar a entender por que os contaminantes se distribuem daquela forma que a gente viu no vídeo passado, terminou o vídeo passado vendo. Bom,
o que a gente tem na água do mar? Certo? A água do mar ela é salgada porque ela tem um monte de íon dissolvido, né? Inclusive sódio, né? Principalmente. O sal da água do mar é cloreto de sódio, sal de cozinha. Então tem muito sódio dissolvido, mas tem muito magnésio dissolvido, muito potássio dissolvido, muito cálcio dissolvido. Todos eles são metais, né? E portanto são cátions. Os metais dissolvidos, eles têm carga positiva, como a gente já viu, certo? Então, da mesma forma com que, né, os prótons competiam por sítios de ligação, né, no processo de acidificação da água, os prótons competem por sítio de ligação, da mesma forma esses outros cátions, os cátions maiores, né, eles também têm o potencial de competir por sítios de ligação com os metais também. Então, tem também o potencial de, à medida que aumenta a salinidade, os metais ficarem mais dissolvidos, porque você aumenta, né, à medida que aumenta a salinidade, você aumenta a concentração desses cátions, esses outros cátions aqui dissolvidos na água do mar, né? Mas esse é um processo que pode acontecer, mas ele é contrabalanceado com outro processo que acontece no estuário, porque à medida que a gente aumenta a salinidade, por que a gente vê aquela acumulação, né, de contaminantes, né, naquele mapa do trabalho do Denis, nas partes, por que a gente vê acumulação de contaminantes nas partes internas do estuário? Justamente onde a salinidade ela é intermediária, porque vejam vocês, esses contaminantes vêm dissolvidos na água dos rios, por exemplo, certo? E ao entrar naquela zona de mistura de água doce com água do mar, a salinidade aumenta e o aumento da salinidade, com o aumento da salinidade, acontece um fenômeno chamado salt out, certo? O aumento da salinidade provoca com que substâncias que estão dissolvidas, elas, a partir do aumento da força iônica nessa solução aquosa, que é o estuário, a água do estuário, a partir do aumento da força iônica, com o aumento da salinidade, as substâncias dissolvidas tendem a flocular. É um processo físico-químico, eu não vou entrar nas minúcias, né, para descrição desse fenômeno, mas isso é um fato. Isso é um fato de, ao você aumentar a salinidade, as substâncias dissolvidas em solução aquosa, elas tendem a flocular e floculando, né, formando pequenos floquinhos, ela aumenta a sua densidade e por gravidade elas vão precipitando. Tá? Isso acontece, isso por exemplo é a base do fenômeno para que na biologia molecular, quem fez o módulo de biologia molecular lá com o Fernando, com o Igor, muitas vezes é utilizado para precipitar proteínas numa solução aquosa, no tubinho de ensaio, é usado simplesmente sal. Né? Você quer precipitar as proteínas que estão dissolvidas numa soluçãozinha, joga sal, elas precipitam. Acontece a mesma coisa no tubo de ensaio, acontece no estuário. Então, o íon metálico vem dissolvido, chega naquela mistura de água do mar com água doce, começa a aumentar a salinidade naquela zona de mistura estuarina, as chamadas águas de transição. O que acontece é que o metal começa a tender a perder solubilidade em água, certo? Matéria orgânica flocula e precipita, metal flocula e precipita. A própria floculação da matéria orgânica gera mais sítios de adsorção para que sequestrar os metais. Então, todos vocês já devem ter ouvido falar de um serviço ecossistêmico
dos manguezais, que é a purificação das águas, certo? Por que os manguezais e estuário purificam as águas? Também por este processo, certo? A chamada barreira geoquímica dos estuários. Isso impede, ao precipitar, ao flocular e precipitar os contaminantes naquela zona de águas de transição, impede com que esses contaminantes que vêm, né, das águas continentais cheguem nas águas costeiras, porque eles precipitam nas zonas estuarinas, nas zonas de salinidade intermediária, né? Claro que isso protege a água costeira, mas degrada a zona estuarina. Você vai ficar com a carga de contaminação muito grande nessas zonas estuarinas. Muito bem, aí os metais, né, precipitadinhos aqui vão para o sedimento, ficam no sedimento estuarino. Aí a gente entende por que nas partes internas do estuário, então, tem uma qualidade ambiental pior, que era o que mostrava aquela figura do trabalho do Denis Abessa. Nas partes internas a gente via maior concentração de contaminantes, porque nas zonas de salinidade intermediária, um dos processos que contribui para aquele padrão de maior contaminação em áreas internas estuarinas é esse, a barreira geoquímica. À medida que aumenta a salinidade, os contaminantes, nesse caso a gente está vendo metais especificamente, mas a gente vai ver que é parecido para contaminantes orgânicos, eles tendem a precipitar e se acumular no sedimento. Tá? Bom, aqui já são a especiação química de substâncias orgânicas na água, então a gente viu até agora fenômenos relacionados a metais na água, tá? E agora vamos entender um pouquinho das substâncias químicas, a especiação química dos orgânicos na água, né? O que afeta a espécie química de orgânicos apolares na água, né? Bom, primeiro, quem são essas moléculas orgânicas apolares, né? São moléculas, cadeias carbônicas, né? Que eu peguei o exemplo dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que especificamente nesse caso são cadeias cíclicas carbônicas, mas não necessariamente. Tem os substâncias alifáticas, que são cadeias lineares, mas o fato é que elas são, o que eu quero chamar a atenção aqui, são moléculas compostas de carbono, e são moléculas mais longas, certo? Aqui a gente estava falando de um íon, tá? Aqui a gente está falando de uma cadeia, né, de átomos de carbono com outras coisas, hidrogênio, né, um monte de outra coisa muitas vezes que está junto aqui, moléculas mais longas, né? E na água, essas moléculas elas tendem a se dissolver na água ou não, né? Bom, se a gente fizer, certamente todo mundo já teve essa experiência na cozinha de casa, ao temperar salada, a gente percebe que o azeite não se mistura muito bem com vinagre. Aliás, não se mistura nada. Se misturarem água e óleo, eles não vão se misturar. Por quê? Porque as moléculas orgânicas apolares não têm carga. Portanto, elas não têm afinidade com a água. Elas não se dissolvem na água por pura falta de cargas, certo? Então, elas não se misturam. Se a gente misturar, se a gente colocar no mesmo recipiente água e óleo, a gente vai perceber que fica um sistema bifásico. O óleo em cima, menos denso, a água embaixo, e não há qualquer forma de associar essas moléculas, porque uma não tem carga e a outra é um solvente polar, né? Então, a apolaridade dessas moléculas orgânicas dão esse caráter hidrofóbico, né, das moléculas orgânicas apolares.
Isso é muito importante para a gente entender o comportamento delas na água, certo? Nas substâncias orgânicas apolares, aqui destaquei três moléculas da família dos hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, certo? Fenantreno, fluoreno, cenafteno, para que a gente entenda algumas características dela. E eu quero especificamente que vocês prestem atenção nessa característica, o log KW, a gente vai chamar para simplificar apenas de KW, certo? E a solubilidade em água. Se vocês perceberem, à medida que eu diminuo o KW, eu aumento a solubilidade na água, certo? O que é esse KW? KW é o coeficiente de partição octanol-água, ou seja, é o quanto uma substância tem afinidade com um solvente orgânico apolar, o octanol, ou tem afinidade com um solvente inorgânico e polar, que é a água. Esse é o coeficiente de partição octanol-água. Quanto maior este coeficiente, quanto maior o KW, mais a substância é solúvel em octanol e menos é solúvel em água. Tá? Se ela é muito solúvel em octanol, que é um solvente orgânico apolar, ela é menos solúvel em água. Tá? E quanto menos solúvel em octanol, mais solúvel em água. Isso muda tudo para o comportamento da substância no ambiente aquático, né? À medida que nós temos, né, um aumento, né, desse KW, dessa afinidade dessa substância com solventes apolares, nós temos ao mesmo tempo diminuição da afinidade dessa substância com água, então temos menos solubilidade dela em água. E no ambiente aquático, para onde que ela vai? Para onde essa molécula vai se ela não tem afinidade em água? Sim, ela vai para o sedimento. Então, substâncias orgânicas apolares, elas muitas vezes são encontradas em baixíssimas concentrações na água, mas em altíssimas concentrações no sedimento, certo? Justamente por essa baixa solubilidade em água. Eles têm muita afinidade por ser um orgânico com matéria orgânica. Então, onde no ambiente aquático nós temos muita matéria orgânica? No sedimento, e acúmulo de matéria orgânica. A matéria orgânica se acumula nos sedimentos, né? E isso é um sequestrante importante de substâncias orgânicas apolares, inclusive substâncias orgânicas apolares tóxicas, como os HPAs. Então, no ambiente aquático, a gente vai encontrar HPA principalmente onde? Na água? Não, no sedimento. Isso é a má notícia para os organismos bentônicos, né? Bom, pelo mesmo processo, né, falando um pouco das interações dessas substâncias químicas orgânicas na água, pelo mesmo processo que a gente viu para metais, também nas águas de transição entre águas continentais e águas marinhas, naquela salinidade intermediária, ocorre o mesmo processo que a gente viu com metais, ocorre aqui para orgânicos. Também há um aumento da força iônica, há uma tendência de floculação, né, de tudo que está dissolvido na água. Essas moléculas não estão dissolvidas na água, muitas vezes elas estão em suspensão e a partir de outras moléculas saindo de solução e precipitando, elas também são sequestrantes importantes das moléculas orgânicas apolares, essas contaminantes orgânicas apolares, né? Elas floculam e precipitam e vão para o sedimento. Então,
os sedimentos estuarinos, sedimentos de manguezais, eles são barreiras geoquímicas apenas para metais, mas também para substâncias orgânicas. Então acumula de tudo no sedimento estuarino, né? É um serviço fantástico de proteção das águas costeiras em relação à contaminação, mas degrada, é um sedimento, nas áreas mais antropizadas, sedimento extremamente degradado, porque ele tem uma tendência de reter essas substâncias por esses diferentes fenômenos, uma tendência muito grande de reter contaminantes, os sedimentos estuarinos. Muito bem, aí terminamos a nossa principal da nossa conversa aqui para o que acontece na água. Vimos para metais, vimos para orgânicos, vimos que em muitos casos para metais essa interação com outras substâncias faz com que os metais se precipitem no sedimento. Vimos aqui também que as substâncias orgânicas apolares, por sua natureza química, hidrofóbica, elas também têm uma tendência de acumular no sedimento. Então a gente está começando a entender que o sedimento é um compartimento muito importante para fazer um monitoramento, uma avaliação de qualidade ambiental, uma avaliação de risco ecológico, certo? Essa é uma mensagem importante. Não são todos os fenômenos que a gente viu aqui que levam a uma acumulação no sedimento. A gente viu fenômenos também de dissolução de metais para a água, que acontece no ambiente aquático, pode dissolver metais na água, mas a gente viu, principalmente sistemas estuarinos, que a tendência é com que esses contaminantes tenham como destino os sedimentos aquáticos, certo? Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar para os nossos projetos. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo é para falar sobre especiação química no sedimento. Obrigado e até a próxima.